Sermão 12. Viva a vida cheia do Espírito Santo. Entre parênteses, Tito, capítulo 3, dos versículos 1 ao 8. Abre aspas. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fecha aspas. Como nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Nós devemos entender a vontade de Deus e pregar o Evangelho de acordo com ela. Aqueles que creem em Jesus e têm a habitação do Espírito Santo devem viver uma vida cheia do Espírito Santo. Para os cristãos, uma vida cheia do Espírito Santo é o que Deus quer e nós devemos seguir suas ordens. Então, como nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Nós devemos prestar atenção ao que o apóstolo Paulo fala sobre isso. O que é necessário para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Em Tito, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, abre aspas, adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Fecha aspas. Primeiramente, ele disse que nos submetermos aos governadores e autoridades para obedecer e estarmos prontos a fazer a boa obra. O que ele quis dizer foi que nós não podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo se desobedecermos às leis do mundo. É claro, se os governadores do mundo e as leis vão contra a verdade, nós não devemos obedecê-los, mas se as leis não violam a nossa verdade, devemos obedecer para servir ao Evangelho em paz. Nós somos aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo. Como seríamos capazes de viver uma vida cheia do Espírito Santo se quebrarmos as regras seculares? Portanto, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos seguir as leis do mundo. Aqueles que recebem a habitação do Espírito Santo
devem obedecer às normas sociais. Nós só podemos andar com Deus quando também guardamos as leis do mundo. Suponha que um de nós tenha cometido um crime a caminho da igreja. Essa pessoa estaria apta a servir a Jesus com conforto? Como uma pessoa seria capaz de viver segundo os ensinamentos de Deus se ela vive fora da lei? Nós não devemos violar as normas sociais enquanto andamos no Espírito. Nada de bom vem de violar a lei. Devemos guardar a paz, obedecendo-a. Devemos nos empenhar em viver vidas justas enquanto pregamos o Evangelho, para viver com a plenitude do Espírito Santo. É sábio para os santos permanecerem com as leis da sociedade. Nós devemos manter a humildade em nossos corações. Paulo disse, abre aspas, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Fecha aspas. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós não devemos infamar ninguém, ser moderados e mostrar a mansidão para com os homens. Nos corações daqueles que são nascidos de novo, há humildade, autocontrole e moderação. Isto é possível por causa do Espírito Santo, que habita em nós. Paulo nos disse que não devemos destruir o Evangelho lutando uns com os outros. É claro, nós devemos lutar quando as leis sociais vão contra o Evangelho. Mas, quando isto não acontece, devemos viver pacificamente. Devemos fazer com que os outros pensem de nós, abre aspas, apesar de ele parecer selvagem como leão algumas vezes, ele é realmente pacífico como uma pomba. Sua crença no cristianismo talvez o faça polido e um homem de senso. Fecha aspas. Não há gentileza ou humildade nas cobiças da carne, mas, através da habitação do Espírito Santo e do Senhor, que nos salvou dos nossos pecados, nós podemos ser gentis para os outros. Perdoar alguém que cometeu um terrível erro, para mim, é realmente, abre aspas, perdão, fecha aspas, e tratá-lo de forma humilde é realmente, abre aspas, humildade, fecha aspas. Para mim, não é humildade fingir ser um educado com alguém quando, na verdade, tem o ódio da pessoa. Ter um coração cheio de humildade e perdão é moralidade interior dos cristãos nascidos de novo. Nós devemos também ser gentis quando as pessoas fazem algo de errado para nós. Enquanto eles não se esforçarem para impedir o Evangelho, devemos ser gentis com todos, mas, se eles fizerem isso, nós devemos trocar a luz da gentileza pela luz da verdade. A gentileza só é encontrada na verdade de Deus, então aqueles que se opõem, interferem ou difamam a palavra de Deus não merecem ser tratados com gentileza. Deus não perdoa aquele que se opõe a ele, mas faz eles pagarem o preço. Deus disse a Abraão, abre aspas, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Fecha aspas. Entre parênteses, Gênesis, capítulo 12, versículo 3. As pessoas que se opõem ao Evangelho da verdade não têm como serem salvas.
elas não serão capazes de evitar o desastre que irá arruinar não só as suas vidas, mas também até a terceira geração de seus descendentes. Porque nós temos que ser tolerantes e humildes, como está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 3, abre aspas, porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, fecha aspas. Nós éramos como estas pessoas antes de sermos nascidos de novo. Então devemos ser tolerantes e perdoar, porque nós já fomos como elas. Em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 8, está escrito, abre aspas, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fecha aspas. De acordo com a Bíblia, Deus não nos salvou de nossos pecados porque nós fazíamos boas obras. Ele nos deu a bênção de sermos nascidos de novo porque ele nos amou e teve pena de nós. Em outras palavras, Jesus Cristo veio a este mundo, foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou e, portanto, lavou todos os nossos pecados. Ele ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus. Surgindo dentre os mortos, todas as coisas incompletas no mundo tornaram-se perfeitas. Deus nos abençoou com o Espírito Santo através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Este foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo e morreu na cruz, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. Nós fomos salvos e nos tornamos justos. A Bíblia também diz, abre aspas, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fecha aspas. Isto significa que nós, como herdeiros de Deus, somos aqueles que herdaram toda a sua riqueza e glória. Para levar este tipo de vida abençoada, devemos viver a vida na plenitude do Espírito Santo. Você deve crer no Evangelho da água e do Espírito, ser perdoado por todos os seus pecados e pregar o Evangelho para os outros. Portanto, tendo sido perdoados por nossos pecados, nós devemos trabalhar pelo benefício dos outros. Devemos guardar as leis do mundo e pregar o Evangelho para aqueles que nos fazem coisas erradas e tratá-los com bondade e humildade, para que não interfiram na pregação do belo Evangelho. Abre aspas. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fecha aspas. Se você busca a plenitude do Espírito Santo, deve-se lembrar do que Paulo disse para nós. Isto pode não soar como algo especial, mas estas palavras são muito importantes.
Como estamos vivendo neste mundo, não podemos ser cheios com o Espírito Santo se estamos em conflito com os outros, desobedecendo as regras deste mundo. Portanto, devemos obedecer à lei, ao menos que ela entre em conflito com a palavra de Deus. Nós devemos obedecer às leis deste mundo. Mesmo se tivermos fé, obedecer à lei é a melhor escolha, se realmente desejamos viver vidas cheias do Espírito Santo. Para fazer boas obras, nós devemos obedecer às leis do mundo e nos dar bem com os nossos próximos. Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Efésios, capítulo 5, versículos 8 ao 11, diz, abre aspas, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Abre parênteses, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. Fecha parênteses. Provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Fecha aspas. Esta passagem nos fala para andar como filhos da luz e colher os frutos do Espírito. Então, Efésios, capítulo 5, dos versículos 12 e 13, diz, abre aspas, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. Pois tudo o que se manifesta é luz. Fecha aspas. Paulo diz que todas as coisas que são expostas são manifestadas pela luz. Se uma pessoa justa não pode viver corretamente, ela será exposta ou por Deus ou por si mesmo. O que acontece quando uma pessoa é encontrada fazendo a obra das trevas e então é repreendida pela luz? Após admitir seus erros, seu coração é iluminado quando ela encara Deus novamente. Abre aspas, mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Fecha aspas. É bom ser exposto à luz, pois assim podemos admitir nossas transgressões e voltar a Deus. Se nós realmente queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos ter bondade em nossos corações. Mesmo se alguém não tem pecado em seu coração, não significa que não tenha que ser boa. Nós devemos viver com bondade e mansidão em nossos corações. Devemos pregar com sabedoria e orar pelas pessoas que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, para que elas possam entender e serem perdoadas por seus pecados. Nós devemos comer, dormir e viver o Evangelho e servir aos outros também. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos pensar sobre a importância do tempo e servir ao belo Evangelho como homens de sabedoria. Quando nós amamos o mundo, estamos sujeitos aos truques das trevas e podemos ser negligentes em fazer a obra de Deus. Portanto, nós devemos fixar nossos olhos no Senhor e fazer o que Ele quer.
Enquanto cremos na salvação que Deus nos deu, nós também devemos estar atentos a todo tempo. Um homem de sabedoria do Espírito deve ser devotado a pregar o belo Evangelho pelo mundo antes que se torne cheio de escuridão. Entenda a vontade de Deus. Nós devemos encontrar o que agrada a Deus. Devemos aprender o que Ele quer que nós façamos através de sua igreja e palavras. Nós devemos saber o que podemos fazer para agradar a Deus e entender a sua vontade para nós. As pessoas que são perdoadas de seus pecados são aquelas nascidas de novo. E aquelas que são nascidas de novo são as que têm a habitação do Espírito Santo. Essas são realmente povo santo e filhos de Deus. Elas devem viver uma vida cheia do Espírito Santo. Este é o dever de todos os santos. Nós não devemos gastar nossas habilidades e energias em nós mesmos, indiferentemente dos desejos dos outros. Não devemos impedir as obras de Deus. Se fomos santificados e recebemos regeneração através do amor de Deus, nós devemos nos tornar pessoas boas, a fim de continuar a sua obra. Se nos tornamos filhos de Deus, crendo nele, é certo que seremos pessoas boas. A carne dos filhos de Deus está longe da perfeição, mas ela agrada a Deus. Isto prova que nós estamos preocupados com a vontade dele e fazemos coisas boas. Mas, mesmo aqueles que são nascidos de novo, são aptos para fazer coisas ruins para os outros, se viverem apenas para si mesmos. Abre aspas, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Fecha aspas, entre parênteses, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Significa que nós não devemos nos tornar bêbados com as cobiças da carne, mas devemos fazer as obras da justiça. Paulo disse em Efésios, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21, abre aspas, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Fecha aspas. Se queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós devemos crer e pregar o Evangelho da salvação e revelar o que Deus tem feito por nós. Deus nos abençoa sempre quando oramos, e Ele gravou todas estas bênçãos em salmos e hinos e canções espirituais para nós, o louvarmos em uma só voz. Devemos confiar, agradecer e louvar a Deus. Podemos viver vidas abençoadas, cheias do Espírito Santo, quando nós oramos por aqueles que ainda não foram salvos e uns pelos outros. Nós devemos agradecer a Deus do fundo do nosso coração e respeitar Jesus Cristo, que nos salvou. Com estes pensamentos em nossos corações, nós devemos estar aptos para admitir nossos erros, expressar nosso apreço pela limpeza de nossos corações e obedecê-lo. Isto é o que significa viver uma vida cheia do Espírito Santo.
Nós devemos servir o belo Evangelho pelo resto de nossas vidas. Nós devemos planejar boas obras e persegui-las para engrandecer a glória do belo Evangelho, unindo-nos à Igreja de Deus. Devemos orar juntos e pedir a Deus que salve a alma de todos. Ainda existem muitas pessoas que não podem ainda ser nascidas de novo, porque não conhecem o belo Evangelho, apesar de buscarem a Deus. Nós devemos orar por estas pessoas, dizendo, abre aspas, Deus, por favor, salve-os também, fecha aspas. E não devemos perseguir coisas egoístas, mas oferecer nossas propriedades no serviço do Evangelho, a fim de salvar os perdidos. Viver pela alma dos outros e pela expansão do reino de Deus é fazer a boa obra. Fazer este tipo de obra significa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver com a plenitude dele não significa ter a habilidade de falar em línguas e realizar milagres, mas sim aprender como agradar a Deus. Significa crer na salvação que Deus nos deu, louvar e glorificar a Deus com poemas e salmos. Agradecer, louvar e glorificar a Deus de todo o nosso coração e servi-lo com nossos corpos como instrumentos da justiça. É a vontade de Deus. Seguir as suas ordens é viver cheio do Espírito Santo. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós devemos obedecer uns aos outros. Se alguém nos dá um conselho, devemos ouvir o que ela diz. Da mesma forma, se eu dou um conselho para alguém, a pessoa deve me ouvir, ainda que não concorde com o que digo. Assim devemos viver uma vida cheia do Espírito, obedecendo um ao outro e fazendo a obra de Deus. Viver uma vida cheia do Espírito significa glorificar a Jesus Cristo. Viver uma vida cheia do Espírito Santo significa guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Vamos descobrir o que isto significa, lendo Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 13. Abre aspas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Fecha aspas. O que significa viver uma vida cheia do Espírito Santo? Significa ser forte no Senhor e ter fé em seu poder. Significa viver pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e não pela nossa própria vontade. Além disso, significa viver uma vida de oração. Orando, nós podemos viver uma vida vigorosa, recebendo as várias habilidades e bênçãos que Deus nos dá. Nós somos tão fracos que, mesmo se tentarmos andar com Ele, servi-lo e obedecê-lo,
não conseguiríamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, ao menos que nós nos agarremos às suas palavras. A crença nas palavras de Deus é essencial para aumentar nosso poder espiritual. Mesmo se tivermos fé, nós devemos colocar a armadura completa de Deus, dizendo, abre aspas, eu estou certo que tudo será como está gravado nas palavras de Deus, fecha aspas. Esta é a fé que nos permite viver uma vida cheia do Espírito Santo. Alguém entre vocês está tendo problemas em viver este tipo de vida? Então, lembre-se das palavras das Escrituras e coloque a armadura completa de Deus. Deus nos disse para colocar sua armadura completa, guardando suas palavras no fundo do seu coração. Você irá aprender o que significa colocar a armadura completa de Deus. Independentemente do nosso ambiente e do que as outras pessoas vão dizer, devemos abraçar as palavras de Deus, pois, deste modo, nós viveremos uma vida cheia do Espírito Santo. Onde nós podemos conseguir esta crença? Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, diz, abre aspas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, fecha aspas. Nós devemos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Em outras palavras, não poderíamos ouvir as palavras de Deus, nem viver uma vida cheia do Espírito Santo apenas pelos servos de Deus, através de quem o Espírito Santo fala. Deus fala para os seus santos e para todas as pessoas do mundo por meio de seu servo na sua igreja. Assim, você deve crer que os ensinamentos da Igreja de Deus estão baseados nas palavras de Deus. Precisa aceitar os ensinamentos da Igreja com esta fé em mente. Se o Espírito Santo não habita em um pregador, seria possível para ele ensinar suas próprias ideias? O pregador, que tem a habitação do Espírito Santo, prega as palavras de Deus sob o controle dele. Se ele não age assim e prega palavras sem fundamento bíblico, o Espírito o faz parar, porque ele habita em seu coração. O Espírito Santo é Deus. A autoridade do servo de Deus é muito grande, porque Deus habita nele. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse a Pedro, abre aspas, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 16, versículo 19. As chaves do céu estão no Evangelho da água e do Espírito. Em outras palavras, este Evangelho é a chave para entrar no céu. Deus deu autoridade para pregar a palavra de Deus não só a Pedro, mas também a todos os servos de Deus e todos os seus santos, na medida em que são nascidos de novo e têm a habitação do Espírito Santo. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós devemos colocar a armadura completa de Deus. Se não temos fé, nós devemos guardar os ensinamentos da igreja na mente todos os dias, crendo na autoridade da igreja e dos servos de Deus. Mesmo se o sermão que você ouve hoje não está diretamente relacionado à sua vida, você deve ouvi-lo de qualquer forma
e guardá-lo em seu coração. Encontre as palavras na Bíblia que são necessárias para a sua vida diária e agarre-se a elas. Desta forma, você será uma pessoa de fé e, então, estará apto a viver uma vida cheia do Espírito Santo, a andar no Espírito e a vencer a batalha contra os principados e potestades das trevas. Você pode estar confuso porque foi dito que deveria obedecer às regras do mundo, mas agora eu dito que você deve lutar contra os governadores das trevas do mundo. Nos tempos romanos, o imperador romano chamava a si mesmo de Deus e a lei exigia que todas as pessoas o tratassem como tal, mas isto era algo que os cristãos não podiam fazer porque era contra a palavra de Deus. Então eles, durante aquele tempo, não tinham escolha senão lutar contra o imperador romano, que fazia as pessoas se ajoelharem diante dele como se ele fosse um deus. Para ganhar a luta contra o mal, nós devemos crer e guardar as palavras de Deus. Se vivermos segundo a palavra de Deus, iremos obter suas bênçãos e estaremos capacitados para vencer o diabo. Mesmo se nós formos salvos, iremos perder a guerra contra Satanás, ao menos que nós abracemos a palavra de Deus. Deus nos alerta, abre aspas, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Uma pessoa que não crê na palavra de Deus pode ser facilmente atacada pelo diabo. Mesmo Jesus não poderia ter combatido Satanás se não fosse pela palavra de Deus. Abre aspas, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele derrotou o diabo por meio da fé no que está escrito. E nós temos muito menos sabedoria e não podemos nos comparar a Jesus. Portanto, devemos viver e guardar ainda mais intensamente a palavra de Deus. Não devemos simplesmente dizer, abre aspas, eu acho que as palavras estão corretas, mas não posso crer nelas completamente, fecha aspas. Nós devemos guardar as palavras, abre aspas, eu creio que tudo irá se tornar realidade como está escrito, fecha aspas. Esta é a fé correta, que nos permite colocar a armadura completa de Deus. As pessoas que dizem, abre aspas, tudo irá acontecer exatamente como nosso Senhor disse, fecha aspas, serão abençoadas. Se alguém guardar a palavra de Deus e nela confia, as coisas melhoram segundo a sua fé. Mesmo se o diabo tentar nos levar para o seu caminho, ele certamente irá fugir se dissermos, abre aspas, eu creio na palavra de Deus, eu creio que em sua palavra estão as respostas certas, fecha aspas. Este é o caminho para se vencer a guerra contra o diabo. Nós devemos guardar a palavra de Deus, abre aspas, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fecha aspas, entre parênteses, Efésios, capítulo 6, dos versículos 13 ao 17. Na passagem, abre aspas, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, fecha aspas, a palavra de Deus é comparada a uma cinta que cinge o lombo da pessoa. Isto significa que devemos cingir nossas mentes com a palavra de Deus. Eles estão nos dizendo para seguir as palavras da verdade, para que possamos estar em uma única mente com Deus. Mas, como este cinto fica bem justo no corpo, nós também devemos nos ligar firmemente à palavra de Deus. Quando estamos em uma única mente com Deus, naturalmente nos tornamos aptos a crer e dizer, abre aspas, eu creio que tudo acabará bem. Eu tenho certeza que tudo irá acontecer exatamente como Deus disse. Fecha aspas. Nós temos também que colocar a couraça da justiça. Devemos colocar a couraça do Evangelho da Água e do Espírito, que diz que Deus nos salvou. Nós devemos cingir nossos lombos com a verdade, tendo colocado a couraça da justiça. Devemos colocar a couraça de joias preciosas, colocá-las na crença de que Deus perdoou todos os nossos pecados. Nós devemos crer na palavra de Deus de todo o nosso coração e também pregar o evangelho da salvação que nos dá a paz. Após guardar todas as palavras acima, devemos calçar nossos pés com a preparação do evangelho da paz e sair pregando o evangelho da salvação, que dá a paz de Deus para todas as pessoas. Se nós fomos salvos de nossos pecados, os confessamos pela nossa boca, e toda vez que nosso pecado e maldade são revelados, devemos lançá-los fora e refletir na verdade, que Deus já perdoou todos os nossos pecados. Devemos viver uma vida de glória agradecendo a Deus. Nós devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito, que dá a paz para todos os que foram libertos de seus pecados. Além disso, nós devemos lutar com o escudo da fé. Quando Satanás ataca, devemos afastá-lo com o escudo da fé em uma mão e as palavras da verdade em outra. Então, devemos colocar o capacete da salvação. Nós temos que aceitar as palavras da salvação, dizendo, abre aspas, eu fui salvo de todos os meus pecados por meio do Evangelho, da água e do Espírito. Deus perdoou meus pecados desta forma. Fecha aspas. Nós devemos reconhecer a verdade em nossas mentes. Devemos fazer da palavra de Deus, do capacete da salvação e da espada do Espírito nossas armas contra o diabo. Se Satanás nos ataca, devemos tirar a espada e derrotá-lo. Abre aspas, Deus disse isso. Eu também creio nisso. Fecha aspas. Nós afastamos Satanás por meio da fé nas palavras de Deus. Se cremos na palavra dele e tiramos nossa espada espiritual, Satanás irá fugir, gritando, abre aspas, ai, como isso dói. Nós podemos derrotar qualquer tipo de ataque de Satanás, se simplesmente crermos na palavra de Deus.
Você deve viver tal vida religiosa confessando, abre aspas, minha carne está longe da perfeição, mas eu sou uma pessoa de Deus que recebeu a redenção. Eu vivo pela fé, guardando as palavras que Deus me deu. Fecha aspas. Se nós temos este tipo de fé, podemos afastar Satanás com a espada da verdade, todas as vezes que ele vier perseguir e interromper nossas vidas fiéis. Satanás nem mesmo pisca, se nós o contra-atacarmos com palavras mundanas. Portanto, devemos combatê-lo dizendo, abre aspas, isto é o que Deus diz, fecha aspas. Então, Satanás irá se render perante a autoridade da palavra de Deus. Se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos orar a Deus dizendo que a igreja, todos os santos e os servos de Deus deveriam devotar suas vidas para pregar o Evangelho. Orando dessa forma, abre aspas, me permita revelar os segredos do Evangelho, fecha aspas, nós viveremos uma vida com o objetivo de servir ao Evangelho. E esta é uma vida cheia do Espírito Santo. Viver uma vida assim é essencial para todos os santos. Se nós queremos ser verdadeiros santos, devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver tal vida é essencial para todos os santos, assim como receber a remissão dos pecados é essencial para todas as almas. Esta é a ordenança de Deus. Aqueles que foram salvos dos seus pecados, mas não sabem como levar uma vida fiel, devem saber que têm que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Isto é o que Deus quer. Os santos devem viver uma vida cheia do Espírito Santo, que é a vontade de Deus. Tal vida leva os santos a pregarem o Evangelho fazendo boas obras. Eles louvam pregar o Evangelho, orar a Deus e crer nas palavras dele. Nós devemos colocar o capacete da salvação e a couraça da justiça e afastar Satanás dizendo, abre aspas, eu sou justo o tempo todo, fecha aspas. Como os santos têm a habitação do Espírito Santo, eles andam no Espírito e estão aptos a receber o poder dele. Eles estão fazendo sua obra com as bênçãos recebidas de Deus pela oração de fé e devem andar no Espírito até que derrotem a Satanás e permaneçam perante Deus. As únicas pessoas que podem colocar a armadura completa de Deus são os cristãos nascidos de novo, que podem viver uma vida cheia do Espírito Santo. Abre aspas, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes, fecha aspas, entre parênteses, Efésios capítulo 6, versículo 12. A batalha daqueles que são nascidos de novo não é a de carne ou sangue, contudo, a batalha daqueles que têm a habitação do Espírito Santo é contra as hostes espirituais da iniquidade e contra aqueles que interrompem nossas vidas fiéis, não servem ao Evangelho e nos incomodam.
Quando saímos para lutar a guerra espiritual pelo Evangelho do Senhor, nós devemos colocar o capacete e a armadura do Espírito. Se nós só vestirmos roupas comuns nesta guerra, seremos feridos. Portanto, nós devemos vestir a armadura. Precisamos de espadas, escudos e capacetes. Para vencer a guerra, devemos estar perfeitamente preparados antes da batalha. Devemos vestir a couraça, cingir nossos lombos e vestir os calçados. Então, com a espada e o escudo em cada mão, nós devemos derrotar os nossos inimigos. Esta é a vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos guardar o belo Evangelho. Paulo nos disse, abre aspas, guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Fecha aspas, entre parênteses, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. O que é o bom depósito? É o Evangelho da água e do Espírito que nos salvou de nossos pecados. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, está dito, abre aspas, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Nosso Senhor lavou todos os pecados que cometemos neste mundo, morreu na cruz e ressuscitou. Nós devemos guardar este belo Evangelho, devemos colocar o capacete da salvação e a couraça da justiça e cingir nossos lombos com a verdade. Nós devemos crer no Evangelho da água e do Espírito. Após nos armarmos desta forma, devemos vencer a batalha contra Satanás. Apenas assim nós estaremos aptos a alcançar a vitória e compartilhá-la com os outros. Nós teremos que combater muitas batalhas espirituais contra Satanás e colher muitas vitórias dele, até o dia que entrarmos no reino do Senhor, que é nossa herança. Quanto mais batalhas nós vencemos contra nossos inimigos, mais fácil a próxima batalha será. Nós devemos orar para prosperar e florescer o seu reino. Então, ganharemos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não devemos nos satisfazer de sermos perdoados pelos nossos pecados, mas devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Pelo Evangelho e nossas boas obras, devemos crer na Palavra de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e viver guardando e crendo nas palavras dele, para não perdermos a luta contra Satanás. Você me entende? Apenas assim nós teremos vidas cheias do Espírito Santo. Eu espero que vocês também sirvam ao Evangelho da água e do Espírito e sigam a palavra de Deus. Vamos todos fazer a obra de salvar as almas das mãos de Satanás. Nós podemos levar vidas cheias do Espírito Santo até o Senhor voltar. Receber a plenitude do Espírito é o segundo mandamento que Deus nos deu. Nós podemos ter a habitação dele em razão da remissão dos pecados em nossos corações e, se não fosse pela habitação do Espírito Santo, eu não poderia começar uma vida cheia do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por nos deixar levar uma vida cheia do Espírito Santo. Você crê que pode ter a habitação do Espírito Santo? Aqueles de nós que foram perdoados de seus pecados
têm a habitação do Espírito, mas aqueles que não apagaram seus pecados ainda não o têm. Aqueles que não conhecem ou não creem no Evangelho da água e do Espírito não têm a habitação dele. Todas as pessoas no mundo serão lançadas no inferno se não tiverem a habitação do Espírito Santo. Como nós não temos pecados em nossos corações, temos a habitação do Espírito Santo. E porque ele habita em nossos corações, nós podemos viver uma vida cheia dele. Nós que temos a habitação do Espírito, devemos obedecer ao desejo dele, a fim de sermos cheios. Quanto mais obedecemos ao desejo do Espírito Santo, mais forte nossa fé se torna, como um guerreiro com uniforme completo. Mas, se nós falharmos em obedecer ao Espírito, é o mesmo para nós que ter nossa armadura retirada do corpo. Vamos crescer através das palavras do Espírito Santo e nos tornar pessoas de fé. Quando ouvimos as palavras do Espírito Santo, nossa fé se desenvolve, porque Deus diz, abre aspas, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, mesmo se Satanás nos atacar, nós estaremos protegidos pela nossa fé nestas palavras. Satanás não pode atacar aqueles que foram armados com o escudo da fé, crendo no Evangelho da água e do Espírito. As pessoas fiéis têm o poder de defender os ataques de Satanás com sua fé. Vamos levar vidas cheias do Espírito Santo com fé. Essa vida implica em uma vida pregando o Evangelho da água e do Espírito fielmente por todo o mundo. Esta é uma vida cheia do Espírito Santo.